Nessa noite, o que eu vou ministrar é sobre uma nova adoração. E o texto que eu estarei lendo para vocês nessa noite está em João 4, 23 e 24. João 4, do 23 ao 24. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Estarei falando, meu objetivo hoje é falar primeiramente, definir e entender o que é essa nova adoração. E também falar o que não é adoração, porque às vezes nós confundimos, né? Em segundo lugar, explicar um pouquinho como que era essa adoração no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, como deve ser a adoração nessa nova aliança. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é adoração? No contexto, dentro da palavra do Senhor, no contexto bíblico, a adoração, ela é uma relação de intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma relação de intimidade. Para melhor compreender o significado de adorar a Deus, então eu também quero explicar o que não é adoração. Vir para a igreja, cantar hinos, ajoelhar-se para orar, ouvir a palavra do Senhor de forma mecânica, isso, igreja, não é adoração. A adoração, ela vai muito além do que esses rituais, esses comportamentos mecânicos, ou essa, às vezes, responsabilidade que nós achamos, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer. Isso tem que ser uma coisa espontânea, natural, uma coisa que você faz de forma natural. Então eu gosto de alguém, eu me relaciono com alguém, então eu dou um presente que aquela pessoa gosta, porque eu gosto daquela pessoa. O presente, ele só é a consequência. Mas o objetivo principal é aquele sentimento que eu estou depositando naquilo que eu estou fazendo. Amém? Então, na psicologia, eles falam a respeito do comportamento humano, das relações humanas. E eles falam que existe sempre uma situação, e na situação acontecem os pensamentos. E depois dos pensamentos, nós temos emoções. E essas emoções, elas fazem com que a gente se comporte, fazem com que a gente reaja. Por exemplo, eu tenho uma conta para pagar, isso é uma situação. E o meu pensamento pode ser assim, eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta. E em seguida, vem uma emoção, uma ansiedade, uma preocupação, né? E tudo isso gera em nós um comportamento, às vezes de chorar, se desesperar, se irritar. Então, a sequência, na psicologia a gente entende essa sequência que acontece com a gente. Então, uma situação, acontece um pensamento, eu penso naquilo, aquele pensamento me gera uma emoção, e a minha emoção gera em mim um comportamento. É assim que nós trabalhamos. E o Senhor Jesus entende a gente melhor do que todo mundo, melhor do que qualquer psicólogo, não é verdade? Então, isso significa que o nosso corpo reage, primeiramente, através dos nossos pensamentos. Aquilo que pensamos, sentimos, e o que sentimos, fazemos e reagimos. A verdadeira adoração a Deus
requer um comportamento de adorar. E começa com uma mente agradecida. Então, se eu tenho um pensamento agradecido a Deus, automaticamente as demais coisas acontecem de forma consequente. Entenderam? Amém? Então, a adoração não é um ato isolado. Adorar a Deus, nós devemos adorar por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá materialmente. Tem pessoas que acham que vão para a igreja porque vai ganhar um carro, uma casa, uma esposa, uma família. Entenda, igreja, que isso é consequência. Isso não deve ser o verdadeiro motivo de estarmos aqui adorando ao Senhor. Tudo isso acontece sim, porque Deus é poderoso. A Bíblia fala que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais daquilo que nós pensamos. E Ele faz mesmo. Mas eu quero que vocês entendam que todas essas coisas que são acrescentadas, elas são consequências. Aleluia. Em João 4:10, inicia-se ali o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E no texto onde nós lemos, diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Em um outro texto, em uma outra versão, diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. E o que significa água viva? Água viva é uma água que se movimenta. Ela não fica parada. Ela está sempre em movimento, sempre se renovando, sempre se transformando ali. Ela não fica parada. Então a água viva que o Senhor tem para nós é essa água que se movimenta, essa água que se transforma, essa água que nos gera alegria, que nos gera disposição. É essa água que Jesus tem para nos dar. E esse texto deixa claro que quando verdadeiramente conhecemos quem é Deus e quem é Jesus, passamos a ter uma mente e um coração diferente. Um coração agradecido. Uma vez o bispo ministrou que nós deveríamos começar a nossa oração agradecendo a Deus. Que nós deveríamos agradecer antes de pedir. Agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor há de fazer pela minha vida, porque eu tenho fé e eu acredito que isso vai acontecer. E é por isso que eu já estou agradecendo. E quando eu entendo que a palavra do Senhor, ela se cumpre na minha vida e eu tenho firme a minha fé nele, eu tenho certeza da minha vitória. E é por isso que eu tenho que ter um comportamento e um sentimento e um pensamento de adorador. Adorador agradece, adorador exalta, adorador glorifica de uma forma espontânea. Não porque alguém está dizendo para você levantar a sua mão, para você pular, para você cantar, para você glorificar. Isso tem que ser espontâneo, é natural, isso tem que ser natural na nossa vida. Porque somos adoradores. E adoradores que têm uma mente agradecida a Deus, ele reage dessa forma naturalmente. Então, se você é adorador, você tem liberdade. Jesus conquistou isso para você. Você pode glorificar, você pode pular, você pode engrandecer o nome dele. Assim como Miriam dançou ali, quando o povo conquistou o outro lado, você também pode fazer isso. Adorador não tem vergonha de declarar que ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porém, a adoração não é um ato isolado aos domingos. Quando digo que eu vou para a igreja, eu não estou, esse comportamento, esse momento, não é isso que faz você ser um adorador. A adoração, ela começa na sua vida. Em todos os dias da sua vida, em todo o tempo, a adoração, ela tem que estar dentro de você. Quando a mulher samaritana lhe perguntou onde deveria ser o lugar da adoração, a resposta de Jesus foi assim: nem neste e nem naquele lugar. Eu imagino ela confusa naquele momento. Porque eles tinham um lugar específico para adorar. Ela deve ter coçado a cabeça assim. Ué, se não é ali e não é aqui, então onde é? E aí ele diz assim: não depende do lugar, mas do adorador. Não depende do lugar. Depende de você, igreja. Aleluia. A adoração, ela deve iniciar quando você acorda pela manhã e reconhece que está vivo. E agradece a Deus por isso. Porque tem muitas pessoas que dormem e não acordam. E aí você levanta da sua cama quentinha desse frio, toma um café, um chá, um chocolate, come um pãozinho ou uma bolacha. Ou tem gente que não gosta de comer, né? Mas isso não significa que não tem comida em casa. Vai trabalhar, vai estudar. E isso tudo nós fazemos porque o Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Em 1 Coríntios 6:19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, dentro desse contexto, a adoração verdadeira é aquela que vem da alma e envolve uma comunicação direta lá em cima. Essa comunicação do adorador, ela é direta. Não tem intermediários. Você tem liberdade de falar com o Senhor, de adorar a Ele, de engrandecer, de agradecer de forma direta. Por quê? Está no teu corpo, habita em você. Então, resumindo, o que é a adoração? A adoração é uma relação de intimidade com o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando eu me relaciono com alguém, quando eu tenho uma amizade, ou um casamento, ou um namoro, ao passar do tempo, eu vou conhecendo aquela pessoa. O que gosta de vestir, o que gosta de comer, os lugares que gostam de ir, o presente que gosta de ganhar. Meu marido sabe que eu gosto de ganhar sapato, né? Bastante, por sinal. Por quê? Porque ele me conhece. E quando a gente conhece, nós temos uma relação de intimidade. A gente olha para a pessoa, você não está bem. Ou você está diferente hoje. Isso se chama intimidade, relacionamento. E quando nos relacionamos com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele também nos conhece. E você? Você conhece? Você tem essa relação de intimidade? Entenda que você tem liberdade para falar com Ele. Você não precisa ter uma eloquência, você não precisa falar, Senhor Deus Todo-Poderoso, magnificou, né? E nada disso. Deus, é do seu jeito, porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele sabe da tua fisionomia, Ele sabe do teu sentimento, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Ele é teu amigo, Ele é teu Pai.
Ele está com você todos os dias, em todo o tempo, em todas as horas, no teu carro, no teu trabalho, na tua casa. Ele está com você. Olha para Ele. Só olha para Ele, que Ele está com você. Aleluia. Glória a Deus. A adoração é um ato de amor a Deus, de reconhecimento quem Ele é, acompanhado de um sentimento e uma obediência à sua palavra. Isso é adoração. Um filho, quando entra na casa dos seus pais, vai e abre a geladeira, né? Abre o armário. Isso chama intimidade. E é isso que Deus quer ter com você. Intimidade. Amém? Em segundo lugar, desejo mostrar como era a adoração na antiga aliança. A adoração na antiga aliança era um ato de obediência ao requisito de Deus. Eles faziam as coisas em obediência. Deus dizia, eles faziam. Amém? Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Exemplos esses lá no início, como Adão e Eva. Adão e Eva, em Gênesis 1:11, eles desobedeceram a Deus. Em seguida, os seus filhos, Abel e Caim, eles tentaram fazer com que a relação entre Deus e a família fossem mais próximos. E para isso, eles quiseram ofertar ao Senhor, fazer uma oferta. No entanto, a oferta de Abel foi aceita por Deus. Isso está em Gênesis 4:4. Mas a oferta de Caim, que foi desobediente, ela foi rejeitada. Isso está em Gênesis 4:5. Quando Adão e Eva pecaram, aconteceu uma quebra nessa relação de intimidade. Deus se apresentava de forma íntima a eles, todos os dias. E quando houve essa desobediência, quebrou essa relação de intimidade. Assim é com a gente também. Eu confio tanto em uma pessoa, eu conto todos os meus segredos, eu conto tudo para ela. E de repente, aquela pessoa me decepciona. E acontece ali uma quebra naquela relação de intimidade. Não é assim que acontece com a gente? Acho que todo mundo aqui já passou, de alguma forma, por isso. Você confia numa pessoa, você deposita ali a sua expectativa, você deposita ali o seu carinho. E de repente, em algum momento, por alguma circunstância, aquela pessoa não corresponde àquilo que você esperou dela. E aquela relação de confiança ela é quebrada. Isso não significa que nós não podemos perdoar. Aliás, nós devemos perdoar. É um ato cristão perdoar. Assim, nosso Deus também. E nessa tentativa de aproximar a Deus, como eu estava dizendo, os dois, eles fizeram essa oferta. No entanto, Abel, ele entregou ali o melhor que ele tinha. As melhores coisas que ele tinha. Em gratidão a Deus, tentando fazer de alguma forma, tentando agradar a Deus de alguma forma. E Caim, ele fez de qualquer jeito. Ele entregou o resto que tinha, ele entregou o pior que tinha, o que não ia faltar, né, para ele. E naquele período, entendam que isso é na antiga aliança, tá? Deus rejeitou aquilo. E após isso, houve ali uma transformação na vida deles. Amém? A adoração na antiga aliança era um ato de credibilidade e obediência a uma ordem de Deus. Eu quero falar agora sobre Noé. Isso está em Gênesis 6, do 12 em diante. Deus diz assim para Noé: construa uma arca e faça dessa forma, dessa forma, dessa forma. Leve tais animais, leve assim, assim, assim. Leve a sua família e entre dentro dessa arca, porque vai haver um dilúvio. A Bíblia diz
que Deus se agradava de Noé, porque ele era um homem justo e íntegro ali no meio do seu povo. E com isso, Deus pediu, deu essa ordem a ele, para que ele construísse essa arca. E Noé assim obedeceu. Então entenda que na antiga aliança, como eu disse, era um ato de obediência. Assim, Noé obedeceu. E após tudo aquilo acontecer, Noé, ao sair da arca, ele ergueu um altar de sacrifício. Ele sacrificou animais e ofereceu a Deus. E Deus recebeu aquele sacrifício de gratidão. Isso está em Gênesis 8, 20. Em seguida, nós temos Abrão, depois chamado de Abraão, em Gênesis 12, 1. Deus diz para Abrão: sai da tua terra, ou seja, ali da sua zona de conforto, ali onde você está acostumado, né? Tem seus amigos, tem seus parentes, tem seus chegados, tem todo mundo ali. Sai da sua terra, sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Pensou? Deus chega na gente e fala: ó, sai da sua casa, essa que você construiu aí, que você arrumou, que você pintou, que você colocou os seus móveis ali com tanto carinho. Sai e vai para um lugar que eu ainda vou te falar, viu? Eu ainda vou te falar. Meu Deus, né? Como assim? E Abraão obedeceu. Saiu, sem saber para onde é que ele iria. Tem que ter fé, né, gente? Tem que ter muita fé. E é por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Deus se revelou a Abraão e pediu que Abraão saísse da sua terra e no meio da sua parentela. Abraão obedeceu e foi para as terras de Canaã. E naquele lugar onde Deus se revelou a ele, ele edificou um altar. E em todos os lugares que Abraão passava, ele fazia o mesmo. Quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque em sacrifício, seu único filho, e no momento que Abraão cumpriria sem questionar o pedido de Deus, e antes que Abraão executasse o pedido de Deus, Deus já havia preparado um cordeiro para ser sacrificado. Mas Abraão, naquele momento, ele também só obedeceu. Porque ele tinha a certeza de quem ele cria. E sabia, talvez, né, suponho eu, que o Senhor ia prover ali. Alguma coisa Deus ia fazer. Mesmo que tivesse que levar o seu filho, algum propósito Deus tinha. E Abraão tinha em seu coração essa questão de obediência. E ele assim fez. Ele obedeceu. E Deus preparou ali um cordeiro. E o filho de Abraão foi poupado. E o cordeiro foi sacrificado ali. E naquele lugar, Abraão deu o nome de o Senhor proverá. E ali ele fez um altar, né? Ele já estava com o altar ali, ele sacrificou e agradeceu a Deus ali. Depois, Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isso está em Gênesis 28. Jacó, ele seguia também as mesmas práticas de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, erguendo altares ao Senhor. Por onde ele passava, ele tinha essa prática. E aí, quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei que acho que foi logo no começo do casamento, eu fui fazer uma lasanha. Eu não sabia muito cozinhar não, tá, gente? Não que eu saiba hoje ainda, mas a gente tenta fazer alguma coisa. E eu fiz uma lasanha, eu comecei a lembrar como é que minha mãe fazia, porque eu não sabia fazer. Porque ela também não tinha me ensinado muito, não. E aí eu comecei a lembrar. E aí ela colocava leite nas bordas ali depois de fazer tudo aquilo, e eu também coloquei. E aí o Bruno perguntou: mas por que você está colocando leite? Eu falei: não sei, minha mãe colocava, eu também colocava. Estou colocando. Se ela fazia assim e dava certo, vou fazer igual. Né? Então, para vocês entenderem, era mais ou menos isso. Né? Eles seguiam. Simplesmente porque faziam. Isso eu entendo dessa forma, tá, gente? Era feito, eu tinha que obedecer. Meu avô fazia desse jeito, meu pai fazia desse jeito, também vou fazer.
Como diz minha sobrinha, simples assim, né? Então, para vocês verem que naquele período, a adoração, todo esse processo, era um ato de obediência. Eles faziam aquilo em dado momento de uma forma mecânica, né? Faziam, porque faziam. Assim como minha lasanha lá, né? Fazia, porque fazia. Amém? Para que vocês compreendam melhor como eles faziam esse altar, eu até separei uma imagem. Você coloca para mim, Raquel? De mais ou menos assim que eu achei na internet, o altar de pedras. O altar de pedras. Isso. Mais ou menos assim eram os altares que eles faziam naquele momento. Pegavam pedras naturais, né, pedras ali mesmo, da onde eles passavam, e queimavam ali, e faziam ali a sua oferta, e queimavam ali, né, e aquela fumaça subia. Então, mais ou menos dessa forma eram feitos ali os altares. Nesse período, a adoração a Deus era realizada de acordo com o que cada um entendia a respeito dessa gratidão. Não havia regra nem lugares específicos. Onde eles passavam, eles seguiam esse ritual. Faziam da forma que achavam melhor. Assim como vimos na história de Caim e Abel, descrito lá em Gênesis 4, onde eles, na tentativa de reaproximar a família de Adão e Eva de Deus, resolveram ofertar a Deus e fazer esses sacrifícios. Então, a adoração no Antigo Testamento era uma adoração limitada, sem muita clareza, sem muita nitidez. Eles seguiam apenas os ritos, eles não sabiam o que cada ato representava, e era uma adoração sem compreensão. Só faziam, como eu dizia, e assim por diante. Em Êxodo 22, do 22 ao 25, essa forma de adoração, ela passou por uma mudança, uma transformação. Deus instituiu então ali a adoração ao povo de Israel. E como deveriam celebrar o nome dele através do altar ao Senhor. Depois, Deus começou a confirmar essa aliança com seu povo através de Moisés. Por 40 dias e 40 noites, Deus orientou Moisés acerca do tabernáculo, como é que ele deveria ser feito. Ele instruiu como deveria ser feito o altar e seus mínimos detalhes. E esses detalhes eram cheios de simbolismos. Então, cada peça, cada lugar, cada momento, cada detalhe tinha uma representação, tinha um simbolismo ali. O candelabro de ouro, o altar do holocausto, as vestes dos sacerdotes, o incenso, a bacia de bronze, a pia. Tudo isso, até quem ia fazer aquilo, também Deus orientou, né? Como seria feito ali o véu do templo que separava, né, ali o Santo dos Santos. E como detalhes por detalhes, Deus orientou ali Moisés de como fazer. Ele deu tudo isso de forma detalhada. E nesse lugar era manifestada a presença do Senhor ao seu povo de Israel. Para vocês verem aí pela imagem, né, era feito ali tudo, tinha todas as cores, tinha todas as divisões. A outra imagem, Raquel, para mim? Isso. Tinha todas as divisões ali, a arca da aliança onde ela ficava, o altar de incenso, a mesa do pão. Tudo isso ali tinha um simbolismo naquela época. Mas não eram todas as pessoas que tinham acesso a isso. Pessoas restritas eram separadas para entrar e para adentrar aquele lugar. E nesse período já havia aí, então, algumas regras para adoração. Havia um lugar onde se deveria adorar, mas esse período ele era limitado. E o lugar também era um lugar específico. Antes, em todos os lugares que eles passavam, eles faziam ali altares. Depois, foi instituído um lugar de forma específica para isso. A Bíblia diz que Nadab e Abiú tiveram a ousadia de ofertar algo a Deus,
que Deus não havia ordenado. E o texto bíblico não entra muito a fundo no que aconteceu ali exatamente, ou o que eles ofertaram. Mas a Bíblia fala que Deus não se agradou, não se agradava daquela oferta. E por isso, imediatamente, eles foram mortos. Porque havia ali uma regra, havia ali uma forma que deveria ser feita, como deveria ser feito e o que deveria ser feito. E eles fizeram diferente daquilo que o Senhor havia ordenado naquele momento. E é por isso que isso aconteceu com eles. E aí nessa construção, depois em seguida do tabernáculo, foi aí a construção do templo. Após Davi ter pegado de volta a Arca da Aliança e reconhecendo ele, isso está em 2 Samuel 7, tá? E reconhecendo que desfrutava ali dos melhores lugares, da melhor estrutura no palácio, ele pensou assim: eu estou aqui nesse lugar e a Arca da Aliança do Senhor está numa tenda de pano, eu quero construir também um lugar melhor do que aquele. E aí foi onde ele começou a juntar recursos para a construção. Mas Deus não permitiu que Davi construísse ali o templo. Ele juntou todos os recursos e só Salomão pôde construir o templo. E quando Salomão assumiu, utilizou de todos esses recursos que Davi havia juntado para a construção do templo do Senhor. O templo, que é esse daí que está mostrando para vocês, ele já é feito de uma outra forma. E ele partia dos mesmos princípios, das mesmas regras do tabernáculo. No entanto, ele era só algo fixo. O outro ele poderia ser movido de um lugar para o outro. Este ele era fixo, ele estava ali. E Salomão acrescentou alguns itens, algumas coisas, algumas especiarias, algumas coisas dentro desse templo. E nesse momento o Senhor confirmou a aliança com o povo, em Êxodo 24. E todas as leis de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio que expõem esses termos dessa aliança. A adoração neste período era entendida como uma devoção exclusiva ao Senhor. Era algo que os israelitas eram chamados a fazer em todo o tempo. Isso está em Deuteronômio 6, 13 e 15. Mas no sentido de ter a intimidade, o acesso à presença de Deus, a adoração estava restrita à pessoa, a lugares e a ocasiões específicas. Deus habitava sim no meio do seu povo, mas a presença estava restrita ao tabernáculo e posteriormente, ao templo, que era protegido ali pelos sacerdotes. Como eu havia dito, dentro do templo havia um lugar específico ali onde habitava a presença de Deus. E neste lugar específico havia o véu, como mostra aí na imagem. E esse véu, ele era uma cortina de tecido azul, púrpura, com um linho muito fino, de modo que essa combinação estampava em suas figuras querubins. Os querubins, eles são anjos guardiões da santidade de Deus. Os querubins estampados no véu eram mais um indicativo de que, de fato, aquela cortina fechava a passagem para um lugar muito reservado dentro do tabernáculo, dentro do templo. Ele separava, literalmente separava, o lugar santo do lugar, ou lugar santíssimo, dos santos dos santos. O véu do templo escondia o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus se revelava de forma mais íntima. Então, de forma simbólica, o véu do templo apontava para a impossibilidade do homem, de nós, termos acesso a essa presença. Somente uma vez por ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha a permissão de passar além desse véu. Uma vez por ano, se tinha acesso à presença. E apenas o sumo sacerdote e mais ninguém.
Mas Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos celestiais, em nosso favor. Ele sim entrou naquele lugar por nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só para vocês entenderem um pouquinho, após a morte de Salomão, houve uma divisão ali dos reinos. O reino do norte e o reino do sul. Esse templo, ele ficou ali no templo do norte. E o templo do sul não podia ter acesso ao templo. E por causa disso, para continuar ali na tradição de adorar, de ir ao templo, de levar ofertas, tudo isso, o outro reino construiu também um lugar para eles. E aí onde começa aí também, para vocês entenderem um pouco aí, por que daquela situação entre a mulher samaritana ali e Jesus. Lá no outro templo, eles também tiveram sacerdotes, fizeram tudo ali, né? E por causa disso, e por causa, né, dessa divisão, dessa rixa assim, né, entre eles, o pessoal do sul não podia ir lá para a região do norte adorar. Eles não podiam. Então eles tinham ali, né, um certo distanciamento ali entre eles. E com isso, como o pessoal do sul foi meio excluído assim, né, foi excluído, eles começaram a juntar povos. Juntou povo aqui, juntou povo ali. E houve ali uma mistura de raças, de tribos, de costumes. Houve ali essa mistura. E aí ainda mais o povo de Israel se distanciava ainda mais dos samaritanos. E quando Jesus está ali no poço e começa a falar com aquela mulher, ela pergunta para ele, mas por que você está falando comigo? Vocês não conversam com a gente. Vocês não trocam olhares e não trocam palavras com a gente. E outra coisa, ela era uma mulher. E naquele momento, o homem não tinha não poderia ter esse contato, essa relação com mulher. Então eram coisas ali, Jesus já estava transformando a situação a todo momento a partir daquele lugar. Ele já começou a mudar as nossas relações humanas. Que nós poderíamos conversar com qualquer um, com todos os povos, com todas as raças, com todas as tribos, com todas as nações, para falar única e exclusivamente do nome dele. Aleluia. E quando Jesus encontra com aquela mulher, ela o questiona ele. Onde então se deveria adorar? E Jesus deixa claro que o importante não era o lugar físico, que o mais importante e diz o texto, que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E após testemunhar aquela presença transformadora do Salvador, aquela mulher vai e anuncia a todos ali em Samaria, e por 2 dias eles escutam ali a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí eles dizem assim, isso está em João 4:42. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Jesus, o nosso Salvador, se apresentava ali para eles naquele momento. Então, como deve ser então essa nova aliança depois de tudo isso que Jesus mostrou ali, que Jesus proclamou naqueles momentos? No momento em que Jesus dá o seu último brado ali na cruz, tudo mudou. Tudo mudou. A gente cantou, depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu. E estávamos longe de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, Ele nos aproximou dEle. E hoje nós temos livre acesso a Ele. Aleluia, glória a Deus. Livre acesso,
Aleluia. Aquele brado mudou. Aleluia. Aquele brado mudou toda a nossa história. Em Mateus 27, do 50 ao 54, diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia! Este, verdadeiramente, era o Filho de Deus, Jesus. Aleluia! E é por isso que nessa nova aliança, a adoração para nós é um ato consciente. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos quem é que nós estamos adorando. É o Cordeiro sacrificado, Jesus. Sabemos por que ele foi sacrificado. Por causa do meu e do seu pecado. Sabemos que como Cordeiro de Deus se apresentou ao mundo como único e exclusivo Salvador do mundo. Sabemos também que ele ressuscitou. E sabemos também que ele em breve, muito breve, voltará para nos buscar, para nos levar para a cidade santa celestial, para reinarmos com ele ali em glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia. Então essa nova adoração, querida, é um ato de fé. É um ato de fé que nós precisamos ter. É um ato de gratidão a Ele. Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Poderoso, grandioso, majestoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é esse Rei dos reis que nós estamos aqui nessa noite, agradecendo a Ele. Glória a Deus. A Bíblia fala em Hebreus 11:1 que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então você não precisa fazer mais sacrifício. Você não precisa mais fazer muita coisa. Você precisa ter fé e acreditar no que Ele fez por você ali na cruz. Na nova aliança, a adoração ela é um ato individual. Eu não preciso de ninguém para falar com Deus por mim. Eu não preciso que ninguém seja intermediador entre a minha comunicação e a minha relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu tenho livre acesso, as portas estão abertas, o véu foi rasgado e você pode entrar neste lugar de adoração. E você não precisa de ninguém. Você não precisa bater na porta para que alguém abra para você. Você tem livre acesso, você pode entrar, você pode levantar suas mãos, você pode adorar, você pode glorificar, você pode agradecer, porque você tem livre acesso. Eu não posso adorar no seu lugar. Ninguém pode adorar no seu lugar. Ninguém precisa orar no seu lugar para falar com Deus. Você tem livre acesso. Você pode adorar livremente aonde você estiver. Aliás, a sua vida é uma vida de adorador. Uma vida agradecida a Deus. E essa relação, ela é de intimidade. Ela não tem intermediários. Por quê? O véu, ele se rasgou.
igual está na imagem ali, o véu, ele foi rasgado. E quando o véu se rasga ali naquele momento de alto a baixo, isso significa que daquele momento em diante, todos nós teríamos acesso ao Santo dos Santos, aos lugares celestiais, direto com Deus nós temos acesso. Em Hebreus 10, do 19 ao 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, e isso pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Pode aplaudir ao Senhor. Fiel é aquele que nos prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel, aleluia. E essa promessa feita por Jesus, aquela mulher samaritana, daquele momento que dizia, e a hora vem, e a hora é, se cumpriu naquele momento. E daquele momento em diante, não havia mais lugar, não havia mais intermediadores, ou momento que nos impedisse de ter acesso direto a Deus, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse, você pode adorar na sua casa, você pode adorar no seu trabalho, você pode adorar no ônibus, você pode adorar dirigindo, cuidado no trânsito, você pode adorar dentro da igreja, fora da igreja, porque a presença do Senhor está dentro de você, ela te acompanha em todos os lugares que você está. Por isso que a Bíblia diz que onde eu coloco a planta do meu pé, abençoado é. Por quê? Porque a presença, ela está com você. A presença de Deus, do Espírito de Deus, ela está em você, manifesta em você. Aleluia! E em Romanos, para finalizar, e em Romanos 8, do 38 ao 39, o grupo de louvor, diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O véu foi rasgado, não há nada que nos separe desse amor, e é por isso que nós podemos adorá-lo, temos liberdade de adorar a Ele. Você pode se colocar de pé neste momento, com o coração agradecido ao Senhor, porque você pode ter liberdade de agradecer a Deus por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele pode fazer. Porque independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Ele é Deus, Ele não mudou e Ele jamais mudará. E Jesus se entregou ali naquela cruz para a expiação dos nossos pecados. E é por isso que nós não precisamos mais de altares. Não precisa mais usar altar. Porque nós somos a adoração. Nós representamos essa adoração. E lá no céu, é isso que nós vamos fazer o tempo todo: adorar a Ele, agradecer a Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é santo, poderoso, magnífico, exaltado. Ele é Deus, e não há outro Deus que trabalha em nosso favor, que cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele é santo, e é por isso que nós vamos dizer isso hoje: Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo.
não há outro Deus, porque tu és santo. Jesus, tu és santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Te adoramos, Deus. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, santo Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Escute. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo, santo Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste a mim, carinho, graça e amor eterno. Eu quero te dizer, Senhor, e dizer o quanto eu te amo, pois és digno de toda glória e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste e misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças, Deus, e te rendo louvores. Meu coração clama e diz, e te dá todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, tu és santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, tu és santo Deus, teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, abraçador e forte, o teu amor
contigo, Jesus. Onipotente, onipresente, em quem breve vem. Alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, tu és santo, Deus, teu nome. Santo, meu Deus, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, Deus. Santo é o teu nome. Santo, meu coração clama a ti, Deus. Tu és santo, Deus. Santo é o teu nome. Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, nós estamos de pé por causa da tua graça, por causa do teu poder manifestado em nós. Obrigado, Jesus, por ter se entregado na cruz do Calvário pelos meus pecados. E é por isso que hoje eu declaro que tu és santo. Santo, santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome. Tu és santo.